1 Reis, capítulo 7. O Palácio de Salomão. Salomão também construiu seu palácio e levou 13 anos para terminá-lo. O Salão da Floresta do Líbano media 44 metros de comprimento por 22 de largura, por 3,5 de altura. Ele tinha 3 fileiras de colunas de cedro, havendo 15 colunas em cada fileira, com vigas de cedro que se apoiavam nelas. O teto era de cedro, estendendo-se até as dispensas, que eram apoiadas pelas colunas. Nas paredes de cada lado havia 3 fileiras de janelas. Todas as portas e todas as janelas eram quadradas, e as 3 fileiras de janelas de cada parede ficavam exatamente em frente às fileiras de janelas da parede do outro lado. O Salão das Colunas media 22 metros de comprimento por 3,5 de largura. Ele tinha um pórtico que era coberto e sustentado por colunas. A Sala do Trono, também chamada de Salão do Julgamento, onde Salomão julgava as questões, era forrada de cedro desde o chão até as vigas. Em outro pátio, atrás da Sala do Trono, ficava a casa onde Salomão morava. A construção era do mesmo estilo das outras. Salomão também fez uma casa do mesmo tipo para sua esposa, a filha do rei do Egito. Todas essas construções e também o grande pátio foram feitos de pedras escolhidas, desde os alicerces até a beira do telhado. As pedras foram preparadas na pedreira e cortadas sob medida, sendo os lados de dentro e de fora cortados com serras. Os alicerces foram feitos com pedras grandes preparadas na pedreira. Algumas tinham 3,5 metros de comprimento e outras 4,5 metros de comprimento. Por cima delas foram colocadas pedras caras, cortadas sob medida, e vigas de cedro. O pátio do palácio, o pátio interno do templo e a sala de entrada do templo tinham paredes feitas com uma carreira de vigas de cedro para cada 3 carreiras de pedras cortadas. A tarefa de Hurã. O rei Salomão mandou buscar um homem chamado Hurã, um artífice que morava na cidade de Tiro e que era especialista em trabalhos de bronze. O seu pai, que já havia morrido, era de Tiro e também havia sido artífice especializado em bronze. A sua mãe era da tribo de Naftali. Hurã era um artífice inteligente e capaz. Ele aceitou o convite de Salomão e se encarregou de todo o trabalho em bronze. As 2 colunas de bronze. Hurã fundiu 2 colunas de bronze, cada uma com 8 metros de altura e 1,70 metro de diâmetro, e as colocou na entrada do templo. Ele fez também 2 remates de coluna, cada um com 2,20 metros de altura, para serem colocados no alto das colunas. O alto de cada coluna era enfeitado com um desenho de correntes entrelaçadas e 2 carreiras de romãs feitas de bronze. Os remates das colunas tinham o formato de lírios, mediam 1,80 m de altura e foram colocados numa parte redonda que fica por cima do desenho de correntes. Em cada remate de coluna havia 200 romãs de bronze colocadas em 2 carreiras. Hurã colocou essas 2 colunas de bronze na frente da entrada do templo. A que ficava no lado sul se chamava Jaquim, e a que ficava no lado norte se chamava Boaz. Os remates das colunas em forma de lírios, feitos de bronze, estavam no alto das colunas, e assim foi terminado o trabalho das colunas. O tanque de bronze. Hurã fez um tanque redondo de bronze, com 2,20 metros de profundidade, 4,40 metros de diâmetro e 13,20 metros de circunferência. Ao redor da borda de fora do tanque havia 2 carreiras de cabaças de bronze que haviam sido fundidas todas em uma só peça junto com o tanque. O tanque se apoiava sobre as costas de 12 touros de bronze que olhavam para fora. 3 olhavam para o norte, 3 olhavam para o oeste, 3 olhavam para o sul e 3 olhavam para o leste. A grossura das paredes do tanque era de 4 dedos. A sua borda era como a borda de um copo, curvando-se para fora como as pétalas de um lírio. A capacidade do tanque era de mais ou menos 40 mil litros. As carretas de bronze. Hurã fez também 10 carretas de bronze. Cada uma media 1,80 m de comprimento, 1,80 m de largura e 1,30 m de altura. Elas foram feitas de painéis quadrados, que eram montados em molduras. Nesses painéis havia figuras de leões, touros e querubins. E, nas molduras acima e abaixo dos leões e dos touros, havia desenhos de espirais em relevo. Cada carreta tinha 4 rodas de bronze, com eixos de bronze. Nos 4 cantos havia apoios de bronze para uma bacia.
Os apoios eram enfeitados com figuras de espirais em relevo. No alto, havia uma guarnição redonda para a bacia. Essa guarnição passava 45 centímetros para cima do alto da carreta e 18 centímetros para baixo, para dentro dela. Ao redor dela havia entalhes. As rodas tinham 67 centímetros de altura. Elas ficavam debaixo dos painéis e os eixos eram feitos em uma só peça com as carretas. As rodas eram como as rodas de uma carruagem. Os seus eixos, bordas, raios e os seus cubos eram todos de bronze. Havia 4 apoios nos cantos, debaixo de cada carreta, os quais formavam uma só peça com a carreta. Havia uma braçadeira de 22 centímetros ao redor do alto de cada carreta. Os seus apoios e os painéis formavam uma só peça com a carreta. Os apoios e os painéis eram enfeitados com figuras de querubins, leões e palmeiras, que cobriam todo o espaço que havia, e ao redor dessas figuras havia desenhos em espiral. Foi assim, então, que as carretas foram feitas. Todas elas eram iguais, tendo o mesmo tamanho e formato. Hurã fez também 10 bacias de bronze, uma para cada carreta. Cada bacia tinha 1,80 m de diâmetro e a sua capacidade era de mais ou menos 830 litros. Ele colocou 5 carretas no lado sul do templo e as outras 5 no lado norte. O tanque ele colocou no canto sudeste. Lista resumida dos objetos do templo. Hurã fez também caldeirões, pás e bacias e assim terminou todo o trabalho encomendado pelo rei Salomão para o templo do Senhor. Esta é a lista do que ele fez: 2 colunas, 2 remates em forma de taças que ficavam em cima das colunas, desenhos de correntes entrelaçadas de cada remate, 400 romãs de bronze em 2 carreiras de 100 ao redor do desenho de cada remate, 10 carretas, 10 bacias, um tanque, 12 touros que sustentavam o tanque, caldeirões, pás e bacias. Todos os objetos destinados ao templo que Hurã fez para o rei Salomão eram de bronze polido. O rei mandou que tudo fosse feito na fundição, entre Sucote e Sartã, no vale do rio Jordão. Salomão não mandou pesar esses objetos de bronze porque eram muitos, e por isso o seu peso nunca foi calculado. Salomão também mandou fazer para o templo os seguintes objetos de ouro: o altar, a mesa para os pães oferecidos a Deus, os 10 castiçais que ficavam em frente ao lugar santíssimo, 5 no lado sul e 5 no lado norte, as flores, as lamparinas e as tenazes, as taças, as tesouras de cortar pavios de lamparinas, as bacias, os pratos para o incenso e os braseiros, as dobradiças para as portas do lugar santíssimo e para as portas do templo que davam para fora. Todos esses objetos foram feitos de ouro. Quando o rei Salomão terminou todo o trabalho do templo, colocou na sala do tesouro do templo todas as coisas que Davi, o seu pai, havia separado para o Senhor Deus, isto é, a prata, o ouro e outros objetos. Oséias capítulo 9. Oséias anuncia o castigo de Israel. Povo de Israel, deixe de se alegrar, pare de fazer festas como os outros povos fazem. Vocês abandonaram a Deus e adoraram ídolos. Em todos os terreiros onde o trigo é malhado, vocês se venderam como prostitutas ao deus Baal e gostaram do pagamento que receberam dele. Mas daqui a pouco não haverá trigo nem azeite e faltará vinho. O povo de Israel não ficará na terra de Deus, o Senhor, mas precisará voltar para o Egito e na Assíria comerá alimentos impuros. Naqueles países, eles não poderão fazer ofertas de vinho ao Senhor, nem oferecer o sacrifício de que ele gosta. A comida que comerem será como a que é servida num velório, e todos os que a comerem ficarão impuros. Não poderão apresentar ofertas de alimento no templo do Senhor, só poderão comê-las. E o que é que eles vão fazer quando chegarem os dias das festas realizadas em honra do Senhor? Vão fugir para não serem destruídos, mas os egípcios os pegarão e os sepultarão na cidade de Mênfis. Os seus preciosos objetos de prata serão cobertos de espinheiros, e o mato tomará conta das suas casas. Está chegando o dia do castigo, o dia em que Deus castigará o seu povo. E que o povo de Israel fique sabendo disso. Mas vocês dizem: esse profeta está maluco, diz que é inspirado, mas é louco. Vocês falam assim porque estão cheios de maldade e de ódio.
Deus me mandou como profeta para avisar o seu povo, mas em todos os lugares eles armam armadilhas para me pegar. Até no templo de Deus eles me perseguem. Eles se afundaram tanto no pecado quanto o povo que estava em Gibeá. Deus lembrará dos pecados deles e os castigará. As consequências do pecado de Israel. O Senhor Deus diz: quando encontrei Israel pela primeira vez, fiquei alegre como quem acha uvas no deserto e, ao ver os antepassados de vocês, fiquei contente como quem vê os primeiros figos maduros. Mas, quando eles chegaram ao Monte Peor, ali começaram a adorar o Deus Baal e se tornaram tão nojentos como os ídolos que eles amaram. A grandeza de Israel irá embora, voando como uma ave. Não nascerão mais crianças. As mulheres não ficarão grávidas e não darão à luz. Ainda que criem filhos, eu os levarei embora. Não deixarei nenhum só. Ai desse povo quando eu me afastar dele. Eu vi Israel como se fosse a cidade de Tiro, plantada num lugar agradável, mas Israel levará os seus filhos para serem mortos. Ó Senhor Deus, o que é que vais fazer com este povo? Faze com que as mulheres não possam ter filhos, e, se tiverem, seca o seu leite para que não possam dar de mamar. Deus condena o seu povo. O Senhor Deus diz: toda a maldade do povo de Israel começou na cidade de Gilgal, e foi ali que comecei a odiá-los. E por causa dos seus pecados eu os expulsarei da minha terra. Daqui em diante não os amarei mais. Todos os seus chefes se revoltaram contra mim. Israel está ferido. É como uma árvore que não dá frutas, porque as suas raízes secaram. Mesmo que nasçam crianças, eu matarei esses filhos tão queridos. O meu Deus rejeitará o seu povo, porque eles não lhe obedecem, e eles andarão sem rumo entre as outras nações. Marcos capítulo 13, versículo 14. O grande sofrimento. E Jesus continuou: vocês verão o grande terror no lugar onde não deveria estar. Que o leitor entenda o que isso quer dizer. Então, os que estiverem na região da Judéia, que fujam para os montes. Quem estiver em cima da sua casa, no terraço, que fuja logo e não entre para pegar nada. E quem estiver no campo, que não volte para casa a fim de buscar suas roupas. Ai das mulheres grávidas e das mães com as criancinhas naqueles dias. Orem a Deus para que isso não aconteça no inverno, porque naqueles dias haverá um sofrimento tão grande como nunca houve, desde que Deus criou o mundo, e nunca mais acontecerá uma coisa igual. Porém o Senhor diminuiu esse tempo de sofrimento. Se não fosse assim, ninguém seria salvo, mas por causa do povo que Deus escolheu para salvar, esse tempo já foi diminuído. Portanto, se alguém disser para vocês: vejam, o Messias está aqui, ou o Messias está ali, não acreditem, porque aparecerão falsos profetas e falsos messias, que farão milagres e maravilhas para enganar, se possível, até o povo escolhido de Deus. Prestem atenção, eu estou lhes dizendo tudo isso antes que aconteça. A vinda do Filho do Homem. Jesus disse: depois daquele dia de sofrimento, o sol ficará escuro e a lua não brilhará mais. As estrelas cairão do céu e os poderes do espaço serão abalados. Então o Filho do Homem aparecerá descendo nas nuvens com grande poder e glória. Ele mandará os anjos aos 4 cantos da terra e reunirá os escolhidos de Deus de um lado do mundo até o outro. A lição da figueira. Jesus disse ainda: aprenda a lição que a figueira ensina. Quando os seus ramos ficam verdes e as folhas começam a brotar, vocês sabem que está chegando o verão. Assim também, quando virem acontecer essas coisas, fiquem sabendo que o tempo está perto, pronto para começar. E eu afirmo a vocês que isto é verdade. Essas coisas vão acontecer antes de morrerem todos os que agora estão vivos. O céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras ficarão para sempre. O dia e a hora. E Jesus terminou dizendo: mas ninguém sabe nem o dia, nem a hora que tudo isso vai acontecer. Nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Vigiem e fiquem alertas, pois vocês não sabem quando chegará a hora. Será como um homem que sai de casa e viaja para longe, mas antes de ir, dá ordens, distribui o trabalho entre os empregados e manda o porteiro ficar de vigia. Então vigiem, pois vocês não sabem quando o dono da casa vai voltar, se será à tarde, ou à meia-noite, ou de madrugada, ou de manhã. Se ele chegar de repente, que não encontrem vocês dormindo.
O que eu lhes digo, digo a todos: fiquem vigiando. E para finalizar o nosso devocional, vamos orar. Deus, nós queremos te agradecer por mais um dia, te agradecer, Senhor, por essa palavra e pedir, Senhor, que a Tua presença venha encher os nossos corações nesse momento, que a nossa mente possa ser renovada a cada dia e que a Tua presença seja aquilo que nós mais desejamos e ansiamos todos os dias, Senhor. Nós, mais uma vez, te agradecemos por quem você é, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. E te rendemos graças e louvor, Senhor. E que em nome de Jesus, tudo aquilo que esteja sendo plantado através dessas palavras possam frutificar nas nossas vidas, através das nossas atitudes. Em nome de Jesus. Amém.